Vamos dar Vamos, isso. vamos aproveitar a nossa animação para. Já começou, né? E começando do nada com essa animação, que não é do nada, já começou animado. Uhum. Animado. Mado. Animado. Esse é o episódio de número 53. 53, Ah, Alex. Sobre o que a gente fala no episódio 53? sim, rapidão. Eu quero mandar um abraço aí para uma galera especial. É, mandar abraço para Maria Helena Rodrigues, que é a Cleo. Né? Tem uma outra galera aí, anônima aí, que anda curtindo a gente também, que eu tô sabendo. Carlos Barata, Barbie, Lucinete, Araújo, Ah, Like a é? Ó, Boss. ó, então um beijo pra Lucinete, pra Barbie, que eu não sei quem é, e um E abraço também pro Barato, um beijo também pro Barato. também tem três pessoas aí que andam seguindo a gente aí no Spreaker também. Nídia Salgado Spinatelli, Cosmo e João Eduardo Cunha Bicalho. Nossa, Galera, obrigado aí você por tá estar. revelando todo mundo, hein? Ó, Obrigado aí pela A audiência. Nidia eu conheço, um beijo pra ela também, se ela estiver ouvindo a gente. Se você não sabe o que é cocada, Nidia, que a gente falou no outro episódio, depois a gente pode explicar. Escuta aí que você vai entender. Cocada é um doce de coco. Cocada é um doce de coco. Não sei se tem no Uruguai, ela é do Uruguai. Ah, sim, 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 Mas massa. sobre o que a gente vai falar, Alex? A gente já enrolou A gente já tá bastante. falando, a gente já tá falando Então, já tá sobre. certo. Você falou aí de reconhecimento e tal, revelar a galera. Eu não. Revelação, revelação. Não sei se é alguma coisa que vem na tua cabeça agora, só deu vontade de falar isso aí. Você acha importante, por exemplo, fazer esse tipo de coisa, de, sei lá, reconhecer o que as pessoas estão fazendo, dizendo, ou seguindo, ou, sei lá, dar esse tipo de feedback? Então, Feedback é importante, é, não é? eu provavelmente não teria feito com as pessoas que não se manifestaram, entende? Sim. Porque se elas estavam na. Você acha que eu estou violando Aham. a privacidade delas? É um tema interessante, né? Essa questão da violação. Geralmente, a minha tendência, né? Seria mandar um abraço para as pessoas que estão aparecendo, porque tem as pessoas que estão quietas, então eu acho que tem que respeitar, porque às vezes a pessoa não vai mais voltar. Ela vai sentir. O cara é uma filha da puta. Eu tava de boa ali, só querendo curtir, Bom, né? Porque também tem esse voyeurismo, é importante, né? Você tem que deixar dentro de um espaço-tempo que a gente respeita todas as particularidades. Tem também aquela pessoa que só tá olhando ali, né? Então, eu sim, acho isso outro, importante. sim, 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 não, eu acho importante, mas as pessoas as quais eu mencionei são pessoas que chegaram para mim e falaram e tal, algumas coisas que eu achei interessante, uns feedbacks interessantes, Legal. e em público, né, Certo. em público também. Aham. Então, Mas elas são achei massa. convidadas a participar também ou continuarem anônimos, né? E outras, se escutarem, né, esse podcast em Senão elas nem particular sabem também. que o Alex violou a privacidade de vocês. Não tem problema nenhum. Mas ainda assim, você acha que a gente, enquanto brasileiro mesmo, enquanto nação brasileira, a gente viola muito essa regra da privacidade? Ou a gente respeita, ou existe alguma coisa que a gente ainda está aprendendo a fazer, ou não? Não sei como é que você vê isso. Eu acho que também isso abre um assunto bem interessante, que a gente já comentou por cima, que é essa questão do que é público e do que é privado. Uhum, E ah, isso é uma grande, grande confusão. Até a gente falando de cocada, né? uhum, Voltando, uhum, pegando o gancho da cocada. Então, é coletivo e cada é cada um. Então, nessa palavra uhum, cocada, essa noção está convivendo. Só que na uhum, realidade é muito difícil, porque a gente tem que destrinchar dentro de cada situação o que é meu, o que é do outro, o que é uhum, nosso. E isso é um exercício permanente e que, como eu vejo no Brasil, é que a gente não tem uma noção muito clara de nenhum dos dois. De nenhum dos dois. Por exemplo, sei lá, tem países. coletivamente, né?
A gente não tem uma versão, a gente é muito extremista, não sei. Sim, sim. Então, ou é a questão da privacidade, vamos dizer, vamos colocar a coisa privada, o particular, ele é muito exacerbado e no sentido assim, eu protejo a privacidade, vamos dizer, a propriedade privada e por isso que a gente tem a gente tem muita desigualdade, né, no Brasil. Então, Uhum. de novo, Uma das razões. de novo, não vou falar como razão, voltando ao que a gente disse no episódio passado, não é uma questão de querer corrigir essa realidade, eu também não estou dizendo que eu sou favorável à desigualdade, mas Uhum. a realidade está mostrando pra gente como funciona a realidade. Então, antes de corrigir, é tipo, tá, então a gente vive dentro de um país que é super desigual, que tem essa extremidade, essa desigualdade extremada. Não sei, assim, já vi em rankings, não vou falar de ser o primeiro, mas tá entre os piores de que algumas pessoas têm muito e outras pessoas têm muito pouco, tem esse desequilíbrio. Então, Uhum. por um lado, a, a gente é, permite, né, que essa propriedade privada ela tá garantida. Uhum. Mas aí tem outras questões. A primeira de certo modo, tudo que surge e que surge do nada, não pertence a ninguém. Ou Uhum. seja, tudo Uhum. pertence a ninguém, na real. Né? Então é como E se. tudo pertence a todos, então. Nesse Se não sentido, pertence a ninguém, pertence a todos. claro, então nesse sentido, tudo pertence a todos. Só que por uma questão de maturidade e por uma questão de a gente gerir a nossa realidade, então a gente vai ter que poder discriminar, porque imagino que tudo pertence a todos. Então eu posso falar, tá bom, então eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu vou pegar os recursos que estão aqui públicos e vou utilizar. Uhum. Então, a gente não poderia ter uma realidade se não tivessem pessoas que tomassem a iniciativa de fazer alguma coisa. Uhum. Porque o público não o público em si, que é uma entidade virtual, não produz nada. Não produz nada. Uhum. Entendeu? Uhum. Um governo não produz nada. Nada. O que um governo Uhum. faz é que ele tá como um modelo de administração de todas as pessoas que são privadas, que são as pessoas. Se alguém, mesmo que uma empresa faça alguma coisa, você vai ver quem teve uma ideia, quem que fez. Foi um cara. Uhum. Se sei lá, um pesquisador, não sei o quê, a faculdade vai lá, mas quem fez? É sempre uma pessoa comum, sempre parte de uma pessoa comum. Então, essa pessoa Uhum. comum, ela faz parte de um todo. Então, ela vai lá e cria uma propriedade, uma patente em cima daquilo, só que ao mesmo tempo aquilo faz parte de todo. Então, que nem agora teve aqui o governo brasileiro quebrou a patente da hepatite C, porque era um remédio muito caro e você tem que salvar as pessoas. Então, daí você vai ter. Então, aqui a gente protege demais essa propriedade privada, não tem nenhum imposto tipo maior em cima dos mais ricos. Beleza, mas e se tem uma galera passando fome, o que eles vão fazer? Entende? Uhum. Então daí, Uhum. eles vão. E por outro lado, se você não é o mais rico, talvez a sua propriedade realmente não seja privada, porque como não tem um desequilíbrio, então alguém vai precisar, porque ela vai querer pegar. E É. depois que a gente É. percebe que não tem muita ordem, daí meio que Uhum. cada um pode fazer o que quer. Fica assim, a gente pode cair numa coisa meio caótica, né? Então, Bem eu não caótica, sei se eu né? fugi muito do tema lá da privacidade, né? Mas foi por onde eu. Não, mas não importa. O importa é que a gente. É aquilo que eu vou repetir, que a gente veio falando isso em alguns episódios, inclusive, eu vou repetir. Não importa se a gente começou com o termo privacidade, porque é entre esse ponto que a gente começou para onde a gente está indo, a gente está sendo redirecionado. Talvez a privacidade fosse o foco maior, mas agora a gente está indo para uma outra direção que talvez seja o mais adequado para o momento. Agora, você falou um negócio importante ali atrás, que foi sobre quando as pessoas lidam com certas situações onde, sei lá, tudo é de todo mundo, ou tudo é de ninguém, aí existe aquela frase que se diz, tipo, então eu vou fazer nada. Tipo, essa é uma das mentalidades mais preguiçosas que eu conheço, assim.
né? Tipo, é uma das coisas menos é uma das mentalidades menos produtivas que eu conheço. E quando eu falo de menos produtiva que eu conheço, eu falo de mim, inclusive. Eu já fui muito assim. Tipo, então, porra, se eu não posso fazer nada, então também não vou fazer nada. Tipo, se eu não tenho direito de nada, então eu não vou fazer nada. E na verdade é uma mentalidade extremamente pobre isso, porque você tem que entender que você é parte do todo e que tudo é parte de você e que você tem que fazer a sua parte. Eu sei que ficou um pouco trocadilho, meio, sei lá. Mas é isso, é você participar. Não adianta você querer se excluir, não adianta você querer tomar a frente, não adianta você querer controlar as coisas. É importantíssimo a gente entender que a mentalidade correta é você. Talvez nem exista isso, né? Também é outra coisa, é outro vacilo que a gente comete. Ah, o correto é esse, não. Mas entender que quando você participa, você cocria, você ajuda, você expande, talvez essa seja a palavra. Quando você participa, você expande não só o seu mundo, mas o mundo de todos que estão ao redor. E isso é importantíssimo. E talvez o antídoto para esse pensamento, para essa mentalidade, seja assim: eu vou fazer a minha parte. Porque a minha parte é estar congruente com o todo. O todo precisa de mim, de alguma forma. E não precisar de necessidade, mas precisar porque é parte. É mais ou menos, é como se a gente fosse um corpo humano gigante, como se a Terra fosse um corpo humano gigante. Não é o dedo mindinho, por mais que do pé, por mais que ele pareça inútil, mas ele é responsável por equilíbrio, por exemplo. Então não adianta você se excluir, acho que porque o nariz pouco se importa comigo, tipo, o dedo mindinho do pé falando, né? Porque o nariz pouco se importa comigo, então eu não vou fazer minha parte. Não é assim. Tudo tá conectado, tudo precisa fazer a sua parte e, e participar desse ritmo é importante. Também essa coisa que a gente pode ver a nossa realidade como assim, tem vários níveis, né? Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu posso reconhecer todos os níveis dentro do que eu estou fazendo, desde o mais público ao mais privado. Então, por exemplo, a gente está falando de um assunto que é, vamos dizer, bem abrangente. Então, é, essa é a carga, vamos dizer, pública desse assunto que eu reconheço. Então, todo todo potencial e a geração de todo potencial, ela vai surgir a partir de você reconhecer essa questão genérica, porque pertence a todo gênero, pertence a pertence a todo mundo. Uhum, A nossa realidade, ela não vai ter interesse em que você gere uma coisa que só serve para você. Você uhum, não vai ter, a realidade não vai dar sustentação para isso. Então, a partir do momento que eu primeiro eu reconheço esse aspecto que é o mais genérico. Então, como assim, isso não me pertence. Mas a uhum, partir do momento que eu vou compartilhando, eu vou dando voz a isso, então eu vou criar também um aspecto disso que me pertence. Então, por exemplo, quem está fazendo esse podcast sou eu. Então, de alguma forma, eu posso. Eu e o Alex, né? Mas a gente pode. E também tem que ver isso. Dentro do que a gente está fazendo, que somos. Nós dois, tem o que eu estou dizendo e ele está dizendo. Então, eu tenho uhum, que ser capaz, por exemplo, de responder pelo que eu estou dizendo, né? E uhum. também, Ah, de certa forma. Então, vai ter todas as discriminações. Até isso poderia ser, vamos dizer, virar um produto. Então, uhum, uma coisa não exclui a outra. Todas as coisas uhum, estão convivendo dentro de todas as criações que existem na realidade. uhum. E daí o problema que a gente tem, às vezes a guerra que a gente tem, a desigualdade que a gente tem, é porque a gente não tem a capacidade de ver esses aspectos. A gente, assim, meio que tudo ou nada, né? Ah, não, isso é Uhum. público. Não, isso é 880, privado. né? Não, Radical. a água é pública. Não, isso aqui é Uhum. privado. Tipo, Uhum. né? E não é, tudo tem todas as partes. Porque sempre Agora. vai precisar de alguém que esteja ali fazendo a coisa acontecer para Uhum. que aquilo que é público possa chegar a ser usufruído. Então a gente Uhum. não tem como não reconhecer, e assim, a falta de reconhecimento é que vai gerar esses desequilíbrios aí, né? Olha, isso é importantíssimo,
porque quando você fala assim, uma coisa não exclui a outra, sim, e, e tudo no Brasil, a gente sabe, né? Um pouco da nossa mentalidade enquanto brasileira é mais ou menos assim, eu crio, eu tenho poder maior sobre a coisa, né? E quem cria geralmente tem essa mania de monopolizar a coisa. Mas a partir do momento que se cria para que o todo participe, cara, o cara que criou isso, ele tem que ter essa consciência de que não é para ele isso, né? Não por exemplo, um exemplo prático. O Guilherme criou o podcast, ele é o criador do nada, mas ele decidiu me convidar. A partir do momento que ele me convida, o podcast começa a tomar outras proporções porque existe esse um mais um igual a três. Tipo, o Guilherme mais Alex igual ao podcast dos assuntos que a gente vem abordando. Se amanhã eu, o Guilherme convidar uma outra pessoa para participar, ou eu convidar uma outra pessoa para participar, isso não anula, né? Uma coisa não anula a outra. Isso não anula o fato de o podcast não continuar existindo. Isso é importantíssimo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ver um socialismo, né, em termos políticos, ou, sei lá, monarquia, ou seja lá o que for, né? Mas o entendimento disso, o entendimento de que tudo é uma participação, de que tudo não existe essa coisa de você. É muito ego isso, né? Muito egóico isso. A gente diz, eu que criei o podcast e eu que sou gerente dessa porra e tal. Não é assim. Eu acho que a gente tem que se desprender um pouco e entender que o todo é mais importante do que uma simples iniciação de alguma coisa. Uhum. Mas a gente tem que entender isso, mas também tem que ter uma precisão em definir, por exemplo, assim, tem um ponto em que realmente a gente tem que definir certas coisas particulares, entendeu? Porque senão a gente não consegue administrar a nossa realidade. E falando assim do Brasil, um problema que a gente tem, assim, eu já ouvi falar de gente que mexe com projeto, por exemplo, é que a gente é muito bom em criar as coisas, em ter a ideia, ou seja, de captar dessa coisa geral. Só que Sim. a gente não tem, às vezes, a capacidade de ir lá e executar o projeto. E administrar isso. Executar. Então, por exemplo, executar. Isso eu ouvi, né, de um primo que ele trabalha com ecologia e falou que a Carta da Terra, ou alguma coisa do tipo, ela foi tipo uma criação que parte aqui do Brasil. Só que acontece que muitos países já conseguem aplicar isso, então transformaram isso na realidade concreta desses países, enquanto que no Brasil não. E assim como com muitos outros projetos, a gente não consegue transformar isso em uma coisa concreta. E isso às vezes é por essa falta de precisão. Porque daí você vai para essa linguagem de falar, não, o mais importante é o todo. Não tem o mais importante, assim. Todas as coisas são importantes para que uma coisa consiga se concretizar. Então, e isso é tipo assim, é naquilo que a gente fala de um desdobramento, como se abrisse uma sanfona assim, que tem várias dobrinhas. Todas essas dobrinhas têm que ser respeitadas para você ter uma realidade que seja funcional. E isso, assim, só de a gente falar, a gente talvez sei lá, eu nunca pensei sobre isso, e eu falo, olha, é uma coisa, né, que primeiro a gente vai ver, né, aquilo, não sei lá, como que então a gente resolve isso? Não, primeiro a gente tem que ver, porque agora a gente começa a olhar para isso, você vai ver isso se manifestar em várias questões. Por exemplo, assim, é interessante ver como que o Brasil, que tem uma televisão, que tem tantos espectadores e que produz tanta coisa, se você tirar as novelas, o Brasil não produz nenhum tipo de conteúdo. Ele compra todos os conteúdos prontos de fora. Isso é um absurdo. Porque você tá pagando... Porque, na verdade, a pessoa que criou, ela recebe o copyright disso. Então você tá tendo todo o trabalho de carregar o piano, só que como você não é o criador da sua ideia, você não consegue executar. Você não executou ele. Você faz... tipo assim, a Globo tá fazendo Big Brother. Não. Ela tá copiando esse formato. Também ela vai ter uma função de execução. Mas realmente a execução seria, eu criei esse formato, eu vou lá e executo ele primeiro. Isso é colocar a coisa na realidade. E daí depois que isso já tá funcionando na realidade, que você vai poder dizer que você tem um copyright. Porque se você só tem uma ideia e você não conseguiu concretizar ela, você realmente não pode dizer
que você criou essa ideia, porque você não tem o A a Z dessa criação. Então a nossa falta de capacidade aqui estaria nesse processo de execução. Entende? E daí, se a gente começar a olhar para como cada país a gente vai ver que certos países têm uma dificuldade mais para criar, outro tem uma dificuldade mais para... né? E, na verdade, todas essas coisas estão funcionando de forma... de uma forma conjunta. Então, mas quando você fala que tudo é um copy... assim, que você só pode ter o copyright depois que você cria essa realidade, aplica e tal. Mas... tudo é um remix também, né? Não existe... não é que não existe, assim, muitas das coisas que existem, na verdade, são remix, tanto do The Voice, quanto certas novelas, certos programas, certos programas de talk show, né? Esse podcast também é um remix, né? Não, mas eu tô falando, a gente mas aí você fala de novelas que o Brasil... quando você coloca quando você coloca na realidade, é que porque assim, eu já ouvi falar isso de uma galera que trabalha com isso, que se você tem uma ideia e você não consegue executar a ideia, depois se você quiser cobrar um copyright disso porque alguém copiou, você não tem um elemento concreto para mostrar que foi você que fez. Por exemplo, vamos dizer que a sua ideia só estava num roteiro. E daí o cara pegou um roteiro, mudou algumas coisas, foi lá e aplicou. Então, na hora que a realidade se expressa, ela vai ser diferente da quando ela estava como ideia. Então, o que acontece é isso. Na hora que você tem essa patente funcionando, vamos dizer que você pode, de alguma forma, falar, isso aqui é um produto original. Porque isso também é importante. Falar, não, tudo um remix, tá, mas, assim, seria, por exemplo, você é um artista, daí se você não tem nenhum tipo de proteção, é um pouco difícil para você criar, porque você vai criar sendo que qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode pegar. Então, essa a gente função... volta na violação da privacidade. Então, é isso que eu tô falando. Essa privacidade, ela tem um papel importante. Porque se você falar, não, mas tudo pertence tudo é uma ideia que veio da caixa de Pandora, sei lá. Não, né? Porque senão a gente não... É uma questão que eu falei, de precisão em gerir a nossa vida prática, que isso é um problema do Brasil, e isso dá pano pra manga para um outro programa, talvez... ver como toda essa questão de corrupção que a gente tem também é essa confusão do público com o privado, né? Que então o cara acha que por ele estar participando daquilo e terem escolhido ele para administrar, sei lá, uma prefeitura, um governo ou o país, que ele é dono daquilo. Então ele confunde a pessoa dele privada com a função pública dele. Então ele acha que aqueles bens que são públicos... Então, entende? E isso é uma... A violação da privacidade tem um papel importante, mas na verdade não deveria ter nem papel, né? Era só uma questão de respeito. E as coisas mais valiosas, os princípios, né? Os valores, essas coisas, cara, não tem como provar isso. Obviamente que tem, mas em essência não tem como provar. Elas habitam, elas surgem, elas são, né? Mas enfim. Enfim, que é o fim? Acredito que sim, né? A não sei que você tem um assunto que podem ser abordados em outro episódio aí. Fica no ar, né? Então, obrigado a todo mundo. Galera. A todas as pessoas que estão escutando a gente, anonimamente ou não, né? As que foram violadas, inclusive. Mas são pessoas amigas, então elas estão de boa, elas não estão nem aí. Valeu? Tá bom, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.